Bom dia, vascaíno, bom dia, vascaína, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mas você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. E para você que tá tristinho nesse feriadão, sem jogo do Vascão, que tal curtir uma seleção, hein? Não, né? Também não curto, não. Então vamos às notícias. Vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje, desse feriadão, dia 12 de outubro, dia da criança e dia da padroeira do Brasil. Para você que está curtindo aí esse feriado, vai dar aquela emendada, só vai voltar na segunda-feira. Então, a você aí um bom descanso e vamos falar de Vasco. Vamos começar falando das obras em São Januário. Está tendo aí, o Vasco segue fazendo as reformas pontuais em São Januário. Agora o clube está na área lá dos camarotes, né, fazendo uma reforma, dando ali uma guaribada. A previsão dessa obra é de ir até fevereiro. E na área externa também está acontecendo a ampliação da área do Portão 9. As mudanças fazem parte do acordo que o Vasco fez, né, o TAC que o Vasco assinou com o Ministério Público. Então, ali no setor 9, vocês passarem por ali, vocês vão ver que está sendo feito uma abertura mais ampla, uns portões maiores para facilitar o acesso dos torcedores. Então, essa obra deve ir agora até fevereiro, então está sendo por setores, o Vasco está melhorando as condições do estádio, é uma obra que estava programada em alguns setores pela própria SAF, porém, com a assinatura do TAC, outras reformas deverão ser feitas e estão sendo feitas para melhorar o acesso, para dar mais segurança. Então, o Vasco está investindo aí. Foi só o Luiz Melo sair que a coisa começou a andar e o Vasco está pegando pesado nas reformas e deve ir até fevereiro com essas obras. Ainda está rolando essa novela mexicana que é a transferência de potencial construtivo de São Januário. Está atrasada, o acordo que o prefeito havia feito era de que até o final do mês ele iria soltar esse potencial construtivo, né, o projeto, estava dependendo de um outro projeto que dependia da Caixa Econômica para ele mandar junto os dois projetos, o do Vasco e esse da Caixa. Só que faltam alguns pontos aí a serem acertados no projeto, o negócio está meio moroso, está meio demorando, está tendo uma certa pressão aí para que essa coisa caminhe o mais rápido possível. Então vamos confiar aí na prefeitura, que tudo vá ao seu tempo, mas que seja feito de forma correta para que a gente consiga ter esse potencial construtivo e possa aí sim fazer aquela reforma definitiva no nosso em São Januário e não essa manutenção que a gente citou ainda há pouco. Né? Uma coisa independe da outra, uma coisa é a manutenção que está sendo feita para cumprir lá os detalhes do TAC, para dar um melhor acesso aos torcedores e depois do potencial construtivo aprovado, aí sim o Vasco vai ter verba para poder fazer a tão sonhada reforma definitiva, né? Mudar ali um pouco os ares de São Januário, aumentar a capacidade de público, fazer aí o projeto para que a gente tenha um estádio mais moderno. Então, tudo caminhando para que o Vasco consiga aí definitivamente resolver essa questão. Bom, o senhor Ramon Dias vai ter mais opções na laterais, né? O Robson vai estar já liberado, vai estar à disposição para o jogo contra o Fortaleza. E, além do Robson, vai ter o Puma e o PH. Tem conversas do DM com o Ramon de talvez liberar também o Gabriel. Liberando o Gabriel, o Ramon passa a ter 4 opções na lateral. Nós que não tínhamos nenhum, né? O Pumita fazia ali aquela avenida, depois tivemos o Robson, agora no último jogo veio o PH e, por fim, o Gabriel voltando de contusão. A gente vai ter 4 opções para a lateral direita. Há quem diga que se juntar os 4 não dá 1, mas pelo menos a gente vai ter mais opções aí nos treinamentos. O Ramon vai poder fazer a sua melhor opção para o jogo contra o Fortaleza. O importante é que o DM esteja vazio
que a gente esteja os jogadores todos disponíveis para o Ramon poder trabalhar e decidir quem vai entrar no jogo. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E quem está treinando forte é o Payet. Ele segue treinando forte diariamente para manter a forma física. O Payet que chegou fora de forma, chegou um pouco com tempo de inatividade, porque estava uns 3 ou 4 meses sem jogar lá no Olympique, que foi o seu último clube. Está se esforçando, está treinando direto, até nos dias de folga, até quando o clube viajava e ele não era relacionado, ele ficava no CT Moacir Barbosa treinando. Então, dizer que o cara não está se esforçando, não existe isso. Está tendo um esforço, sim, ele está se dedicando. Agora, de repente, vai precisar jogar mais partidas, ter mais minutagens para poder desenvolver essa parte técnica e física e assim começar a mostrar o seu futebol. Eu, particularmente, acho que ele deve ser titular, acho que ele deve entrar jogando para poder dar um pouco mais de qualidade, um pouco mais de talento ao nosso meio de campo. Agora tem a oportunidade com a saída do Paulinho, da gente poder mexer naquele meio de campo ali. Só acho que não dá para jogar ele e o Praxedes juntos, então a gente precisa ver como vai encaixar ele nesse time. Com o Praxedes eu acho que não dá, mas precisamos ter o Payet, sim, jogando o quanto antes para adquirir ritmo, para melhorar a forma física e para colocar o seu futebol à disposição do Vasco. E a expectativa é de que ele consiga evoluir fisicamente nesse período e que o Vasco vai ficar aí sem jogos, né? Então vai ter uma intensificação no preparo físico do Payet, né? Vão ter mais essa data FIFA para ele poder se condicionar e, quem sabe, definitivamente começar a mostrar o seu futebol. A gente está muito carente no meio de campo, de um meio de campo mais criativo. A gente tem um Paulinho, que é o nosso motorzinho, é o cara que, de repente, é o que mais tem cacuete ali de poder fazer as jogadas de ataque, mas a gente está carente de um cara cerebral, um cara que seja um 10 clássico, como o próprio Payet falou que seria quando ele foi apresentado. Então a gente está aí nessa esperança de que ele realmente demonstre esse 10 clássico que a gente tanto espera para melhorar o nosso meio-campo. Rapaz, agora o Medel levou um cartão amarelo contra o Uruguai no primeiro jogo lá da rodada passada nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? E se ele levar um segundo cartão na partida de quinta-feira contra a Venezuela, ele ficaria suspenso e não jogaria a terceira partida. Eu nunca desejei tanto que o Medel levasse um cartão amarelo como eu estou desejando que ele leve nesse jogo de quinta-feira. Porque aí ele estaria liberado da seleção, poderia voltar e jogar contra o Fortaleza. Porque se ele for jogar o jogo da Venezuela, esse jogo é na quarta-feira. Então é impossível ele jogar na quarta-feira, viajar, chegar ao Rio e jogar na quinta. Ele não é mais um garoto, não tem mais idade, seria uma temeridade colocar ele em campo para enfrentar o Fortaleza. Então a solução seria ele tomar esse amarelo e aí, tomando o amarelo, ficaria fora do jogo contra a Venezuela, que não deve ser um jogo tão difícil assim para o Chile. Aliás, essas eliminatórias, praticamente todo mundo vai se classificar, então não seria nenhuma perda grande para o Chile ficar sem o Medel no jogo contra a Venezuela, mas seria um ganho considerável para o Ramon Dias tê-lo de volta para poder jogar contra o Fortaleza. Então cruzar os dedos e torcer para que ele leve esse segundo amarelinho e volte para o Rio para defender as cores do Vascão. E ele atualizou a tatuagem, né? Saiu uma foto no Instagram dele ali que ele botou o escudo do Vasco junto com os outros escudos que ele já defendeu na sua carreira. Ficou uma tatuagem até bonita, né? O Vasco ali em destaque, em primeiro plano, está sempre ali mais, talvez assim, a Inter e a seleção chilena tendo um destaque maior, mas o Vasco não está escondido, não. Está bem colocado ali na perna, na batata da perna do
do Medel, e eu achei bem legal esse carinho aí que ele tem com os clubes por onde ele passou, e agora é mais um gringo que tem o Vasco tatuado na pele, o Gary Medel, fazendo a tatuagem, dando atualizada na tatuagem dele ali, colocando o Vascão, que é o clube que provavelmente ele vai encerrar a sua carreira. Nenhuma surpresa, né? Pablo Verrete foi considerado o melhor jogador do mês de setembro pelo Campeonato Brasileiro. Então, não tinha como ser diferente. Realmente, o Medel fez um mês maravilhoso. Aliás, desde que ele chegou ao clube, né? Ele vem realmente fazendo valer a sua contratação, com bons jogos, com bom desempenho, jogando um futebol que agrada a torcida e tem agradado também os críticos. Então, tanto é que ele foi eleito aí o melhor jogador do mês de setembro. Espero que essas conquistas individuais elas se transformem em conquistas coletivas, que o Vasco realmente saia da zona de rebaixamento, se distancie nas próximas rodadas, para que esses prêmios individuais valham realmente a pena a gente comemorar. É muito legal ter um jogador do Vasco na seleção da semana, é muito legal ter um jogador do Vasco como o atleta do mês, mas é importante que o Vasco realmente jogue um futebol coletivo e que esse futebol coletivo faça ele sair da zona de rebaixamento o mais rápido possível, que é o desejo de todos nós vascaínos, que a gente não aguenta mais esse sofrimento, não aguenta mais essa ameaça. Estamos passando aí mais da metade do campeonato com essa faca encostada no pescoço e esperamos definitivamente não ter mais que pensar nisso nas próximas 3 ou 4 rodadas, quando a gente vai talvez manter uma distância considerável para o 17º colocado. Parabéns, Verrete, que essa sua conquista motive os nossos jogadores para que a gente saia dessa situação. Agora vamos para o Fala Galera. O Fala Galera você já sabe, né? A gente pinça alguns comentários dos programas aqui da casa e te dá aquela moral. Vou começar colocando aqui uma observação do Leonel. O Leonel quer Payet titular. Leonel, eu já falei no comentário anterior e vou reforçar aqui. Eu também quero o Payet como titular. Eu acho que ele precisa ter minutagem, eu acho que ele precisa ter rodagem. Somente ele jogando, ele vai desenvolver o futebol dele. E eu acho que o Ramon, nessa partida contra o Fortaleza, deve começar, sim, com o Payet. É um jogo às 9h30, tendência que seja um tempo mais fresco, então ele não sofra tanto com alta temperatura e possa aí desenvolver o seu futebol. Quem colocou também um comentário lá nas nossas lives de meio-dia, aliás, essa foi na live Raiz, foi o Luciano Santos. E ele colocou: boa noite, meus amigos. Também acho que no momento o Vasco não tem que sair do Rio. Precisamos levar o calor da nossa torcida ao time e mostrar a eles que estamos juntos. Na verdade, ele estava se referindo à polêmica que saiu no dia de ontem, falando sobre a possibilidade do Vasco jogar o jogo do Botafogo em Cariacica. Mas o Vasco SAF já se posicionou que esse jogo vai ser ou no Maracanã, ou o Vasco vai tentar, junto às autoridades do Rio de Janeiro, liberar São Januário para que haja esse jogo contra o Botafogo. Porque realmente, sair do Rio num momento como esse, que a gente precisa pontuar, a gente tem que fazer valer o nosso mando de campo. E quem também deixou o seu recadinho lá foi o Ricardo Reis. Tem torcedores do Fortaleza na rede social comemorando a escolha do Voaden para apitar o jogo. Cara, na verdade, todo mundo sabe que o Vasco é perseguido, sabe que o Vasco sofre na mão de alguns árbitros. Então, né, a torcida do adversário vai comemorar sempre quando tem a possibilidade de ter um árbitro que vai complicar a nossa vida. Então, ou eles estão muito motivados que o Voaden vá favorecê-los, ou que o Voaden vá prejudicar o Vasco. Espero que não. Eu acho que a comissão de arbitragem está começando a ter um olhar diferente para o Vasco. No último programa deles na terça-feira, aí, que eles deram razão à não marcação de pênaltis naquele lance do Léo. Isso já começa a ser um bom sinal. Eu acho que a gente tem que começar a pressionar a CBF para sair, tirar esse estigma de perseguição e jogar bola. A gente tem que jogar bola, fazer gol e, porra, cara, por mais que eles queiram prejudicar, se o time estiver fazendo 2, 3 gols, não tem como segurar, não tem como a vitória não ser nossa.
E nessa sexta-feira vai ter entrevista. O Vasco informou que haverá uma entrevista coletiva com o nosso zagueiro Maicon na sexta-feira, por volta das 12 horas, no CT Moacir Barbosa, onde ele vai projetar o jogo contra o Fortaleza e falar um pouco da situação atual do Vasco da Gama. Então, o Maicon foi o escolhido da semana para bater esse papo com a galera da imprensa. E quem deve estar de saída é o Figueiredo. Ele perdeu espaço no Vasco com Ramon Dias. Ele pode sair do clube em 2024. O Vasco pretende emprestá-lo em 2025, aliás, em 2024. Porém, se tiver uma proposta interessante para o Vasco para poder vendê-lo, o Vasco não descarta essa possibilidade. Infelizmente, ele não vem rendendo, perdeu espaço com o Ramon, às vezes que entrou não correspondeu, então é natural que o Vasco o empreste, a exemplo que fez com o Rodrigo, e quem sabe, se tiver uma proposta, faça uma grana com o Figueiredo, deixa ele seguir a sua vida e quem sabe ele encontre o seu futebol fora do Vasco, e aí se for por empréstimo, volte mais tarde, ou se não for por empréstimo, que ele siga a sua carreira e que ele seja feliz, já que, por enquanto, ele não está rendendo aquilo que se espera dele. E essa foto, né? Essa foto ela poderá se tornar um ícone da conquista de uma vaga na Sul-Americana ou da permanência do Vasco na Série A. Seria este aí o ataque titular do Vasco? Verratti, Peck e Rossi? Seria interessante, porque realmente a única vez que eles jogaram, as duas vezes que eles jogaram juntos, jogaram bem, e que continue assim, realmente é uma foto bem legal, seria muito interessante, uma moldura perfeita da nossa classificação para uma Sul-Americana, que eu ainda acredito. Eu acho que o Vasco reúne total condições de classificar sim para a Sul-Americana, e quem sabe a permanência já vai ser para a gente aí um grande troféu, a permanência na Série A, e aí esses três seriam o nosso ataque para poder chegar a essa conquista. E finalmente caiu o Pix, né? O aporte está completo. O Vasco SAF recebeu a última remessa aí dos 36 milhões que faltavam da 777 Partners. Com isso, o Vasco deve agora sanar as dívidas que tem com os jogadores, com os clubes internacionais, pelas compras dos jogadores da primeira janela, da segunda janela. O Vasco deve arrumar casa, tem a garantia com esse aporte que os salários também não vão estar atrasados. Então, começa a pagar algumas dívidas, começa a colocar a casa em ordem, e aí para um pouco, né, dessa apurrinhação de que o Pix entrou, cadê o Pix, teve dinheiro, não teve dinheiro. Então, definitivamente, já está tudo pago e agora a gente só pensar no terceiro aporte, porque esse já está resolvido. Em poucas horas, a venda da jaqueta Varsity do Vasco da Gama já parece esgotada no site da reserva. Aliás, isso foi até tema de polêmica na live do Almoça Vasco dessa quarta-feira, né? Teve lá um debate muito interessante, até com a presença do Léo. Mas, cara, eu, assim como o André, eu acho que a questão da reserva, que está muita gente falando que mas o time deixou de ser um time do povo, porque parece que a jaqueta custa R$ 1.800, porém tem camisa de 149 também. Não é só a jaqueta de 1.800, você tem camisas de R$ 140, inclusive bonitas, com um pica-pau lá da reserva meio que estilizado, com a camisa do Vasco, uma camisa até interessante. Agora, vai ter os produtos mais caros, porque a marca da reserva é uma marca voltada para um público mais classe A e B. Então, é natural que ela tenha público, que a prova disso é que já esgotou essa jaqueta, que é uma das mais caras, por exemplo, custa algo em torno de R$ 1.800. Então, é natural que se esgote o produto, porque você tem pessoas que têm condições de comprar. Então, vai ter o cara que vai comprar a camiseta de 149 e vai ter o cara que vai comprar o casaco de 1.800. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem nem condições de usar esse casaco, porque é calor o ano inteiro, e eu não daria 1.800, primeiro que não vai ter o meu número, segundo que eu não teria essa grana e nem uso o casaco. Agora, a camisa de 149 já está nos meus planos, porque eu achei ela bonita. Então vai ter para todos os gostos. O torcedor do Vasco adora uma polêmica, adora um embate, adora criar casos em coisas que às vezes nem é necessária, mas a reserva é uma marca voltada para um público mais
classe A e B, e o Vasco fechou um acordo com ela e que vai ganhar royalties. Então, que venda muitas camisetas a R$ 1.800 para que o Vasco receba royalties dessas vendas e possa melhorar as condições do time, as condições do clube social, que tudo fique perfeito para nós torcedores e quem for comprar também os produtos se sinta satisfeito com a qualidade do produto. É isso que importa. E o Vasco começou uma faxina geral, né? A SAF, alguns funcionários foram demitidos do Vasco SAF. Um desses foi o Rafael Fernandes, que aparece aí na foto. Ele foi contratado pelo ex-CEO Luiz Melo e tinha a função de ser o Chief Fan Officer, que é uma espécie de pessoa que teria o contato com os torcedores. Então, é um cargo que ele ocupava. Ele foi demitido na segunda-feira. Faz parte aí de uma faxina que está tendo aí em alguns departamentos. Outro setor que também sofreu uma baixa foi o escritório do advogado Marcelo Jucá. Ele não deve ter mais o seu contrato renovado com a Vasco SAF. Então, vai buscar outro escritório de advocacia para defender o clube. Isso é natural, é normal. Houve a mudança do CEO, houve essa mudança administrativa. Então, umas pessoas vão se encaixar, outras não. Da mesma forma que o Luiz Melo mandou algumas pessoas embora que faziam até um certo bom trabalho dentro do Vasco. Então, é natural que haja essas movimentações internas em prol da melhoria do nosso Vasco. Jogo em casa ou fora de casa. Existia a possibilidade da partida entre Vasco e Botafogo ser realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Porém, a Vasco SAF se manifestou dizendo que o plano A para esse jogo é o Maracanã e, se não puder ser no Maracanã, o plano B vai ser São Januário. Lembrando que esse jogo é um dia após a final da Taça Libertadores da América, que vai ser no dia 4. Esse jogo está marcado para o dia 5 de novembro. Então, o Vasco descarta qualquer possibilidade de jogar fora. Ou ele vai jogar no Maracanã, ou vai tentar, junto às autoridades, liberar São Januário para que haja o confronto contra o Botafogo. Eu acho extremamente importante. O Vasco, nessa reta final, precisa estar cada vez mais próximo de estádios onde ele se sinta à vontade, se sinta em casa de fato, porque a gente não pode perder essa condição de mando de campo, já que estamos numa situação que não dá para você ficar pensando em proporcionar espetáculos fora do Rio de Janeiro, porque é desgaste de viagem, é não reconhecimento do gramado, é uma série de fatores técnicos e de logística que acaba atrapalhando todo esse evento. Então, segundo a SAF, vamos lutar pelo Maracanã e um plano B seria a nossa casa, São Januário. Quer ouvir o Bom Dia Cast no Spotify? Então dá uma olhada nesse vídeo e veja como fazer. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de feriadão. Espero que você tenha curtido. Falta pouco, agora é menos de uma semana para o jogo do Vasco contra o Fortaleza. Enquanto isso, que tal você se inscrever no nosso canal ou virar membro e concorrer a uma camisa, um oferecimento da loja Gigante da Colina Bangu, uma camisa oficial do Vasco, vai ser sorteada no final do mês para todos os membros do canal. Então basta você virar membro e aí você já vai estar concorrendo a essa camisa, um oferecimento da loja Gigante da Colina de Bangu. Te espero amanhã, mais uma vez às 9h07 da manhã, para falarmos do nosso Vascão. Valeu, um abraço e até lá.